Você pode abrir a sua Bíblia comigo aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Eu quero ler esse texto com você, 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo de número 13 ao versículo de número 23. O tema da nossa... O som tá bom, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Tá ok? Tá muito alto? Tá de boa? Então tá bom então. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 13 até o 23. O tema da nossa mensagem nessa noite é uma pergunta: onde você está? Para você que abriu aí, ou para você que vai acompanhar no seu celular, ou aqui no LED, eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim: pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Verso 16. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Verso 20. Mas de fato, se Cristo ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que já adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo, por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma consequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Vamos fazer mais uma oração. Você pode fechar os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, para que Ele nos revele a mensagem dEle, para que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós. Amém? Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração a Ti, Senhor. Nos rendemos em total devoção ao Senhor e diante do Teu Espírito. Nós cremos que quando estamos aqui juntos, ó Deus, debaixo da santa convocação do Senhor, ao nos reunirmos, ao nos congregarmos, para cultuarmos o Teu nome, existe um objetivo, que é o principal de todos os objetivos que nos movem até este lugar, que é, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Pai querido, nessa noite, porque desejamos, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, entender um pouco mais daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor representa. Ó Deus, e crer através disso, que o Senhor pode fazer muito além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar em nossas vidas, em nossos sonhos, em nossos planos e no nosso futuro. Senhor, de forma especial, eu rogo ao Senhor que tenha misericórdia de mim, pobre pecador, que tenha, ó Deus, tamanha responsabilidade de falar de coisa tão sublime que é a Tua palavra. Ó Deus, eu não sou digno, não tenho, ó Deus, em mim nenhuma capacidade, mas que a capacidade do Senhor, ó Deus, enche este templo, enche este lugar, e que através do som, ó Deus, deste microfone, através do som da minha voz, a palavra do Senhor possa trazer libertação, possa trazer salvação, possa falar comigo e através de mim. Senhor, nesta noite nós estamos aqui porque desejamos Te conhecer mais e mais, e desejamos entender onde é que nós estamos. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você, nos próximos instantes,
sobre esse tema, que é onde você está. Eu não sei se você gosta de arte, ou se você tem muito contato e contato diário com arte, mas existe um pintor que eu gosto muito. Não vou dizer que eu sou fã, porque eu não tenho assim tanta capacidade para argumentar e para falar sobre ele, mas eu já li bastante sobre a famosa escola de Rembrandt. Rembrandt foi um holandês que nasceu em 15 de julho de 1606 e se tornou talvez um dos maiores pintores, talvez não, com certeza o maior pintor holandês e um dos maiores pintores do mundo. Ele tinha uma técnica muito apurada, uma das suas técnicas, uma das formas as quais ele utilizava para pintar, era uma das técnicas estabelecidas por Leonardo da Vinci. Isso mostra que, além de talentoso, ele era estudioso e ele era um pintor peculiar, porque ele tinha uma capacidade de observar a condição humana, de olhar para as pessoas, de olhar para a condição a qual as pessoas viviam. Isso até o fez ser chamado de um dos grandes profetas da civilização, pela forma com a qual ele olhava e se compadecia do próximo. Ele pintou inúmeras obras de arte. Dentre elas, uma que eu acho muito interessante, muito legal, é a Anatomia. Mas ele ficou conhecido também, em grande parte, pelas suas obras sacras, ou seja, pelas obras as quais ele refletia textos e passagens bíblicas. Dentre essas obras, nós temos muitas delas. Nós temos, por exemplo, a pintura do Filho Pródigo, que é uma belíssima pintura. Depois, quando você chegar na sua casa, você dá um Google aí, você vai encontrar. Nós temos o Martírio de São Estevão, que é uma pintura também muito interessante. A Parábola do Tesouro Escondido. Tem uma das pinturas que é a pintura de José contando os seus sonhos aos seus irmãos. E ele tinha uma coisa muito interessante, ele gostava de fazer muitos autorretratos. E ele se pintou pelo menos mais de 100 vezes. Uma dessas obras, que para mim talvez é a mais especial de todas, mais até do que a Anatomia, é a obra A Tempestade do Mar da Galileia. Alguém já viu essa obra de Rembrandt? Não. Se você já viu ou não, nós trouxemos ela para te mostrar aqui. Coloca para nós, por gentileza. Esta obra é a famosa obra A Tempestade do Mar da Galileia, pintada por Rembrandt em tinta a óleo. E uma curiosidade, em 1990, infelizmente, essa obra foi roubada. Então, hoje não se sabe mais o paradeiro deste belíssimo quadro. Passa para a próxima imagem. Aqui tem uma espécie de zoom, onde nós conseguimos observar um pouco daquilo que o artista quis propor. Se você observar, ele está descrevendo aqui, a tempestade do Mar da Galileia, que é uma história que você conhece, que você já leu inúmeras vezes na Bíblia, e tem uns pontos interessantes, como por exemplo, parte dos discípulos que estão lá na frente tentando controlar, tentando guerrear ali contra as ondas do mar, tentando salvar os demais. E aqui do outro lado tem um remando, e um deles está tocando em um homem vestido de azul, que é a simbologia de Jesus, como se ele estivesse acordando Jesus ali, naquele versículo que nós temos, onde eles acordam Jesus, clamando para que Jesus os salve. Aqui mais embaixo tem um que é como se estivesse vomitando, tem um ali mais escondido que parece que está orando, mas tem algo mais interessante nessa obra. Quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos lá e nós observamos que Jesus tinha 12 discípulos, e lá na Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos entraram no barco, e o barco foi tomado pela tempestade. Então, se Jesus tem 12 discípulos, mais Jesus, dariam quantos no barco? 13. Mas não é isso que a gente observa na obra de Rembrandt. Passa para a próxima imagem. Nós marcamos com as setas a quantidade de pessoas que tem ali. Vamos contar, começando lá de cima, olha. Uma seta verde, 2, 3, 4, 5. Vamos contando só as verdes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amarelinha é Jesus, 13. E tem uma seta vermelha, que nos mostra que tem uma pessoa a mais ali dentro daquele barco.
Quando nós vamos estudar, nós entendemos que Rembrandt era um especialista em se autocolocar em determinadas situações. E na grande maioria das suas obras, ele de propósito se colocava ali no meio. E é exatamente isso que ele faz aqui na tempestade do Mar da Galileia. E eu acho interessante, coloca na próxima imagem, que é como se fosse mais um zoom dele ali com a mão na cabeça, né? Morrendo de tipo assim, o que eu estou fazendo aqui no meio de tudo isso, né? Como é que eu vim parar aqui, né? Se você pegar os autorretratos dele, você vai ver que se parece muito com a fisionomia daquele ali que está com a mãozinha na cabeça, segurando, e é o único que está olhando para fora, né? Tipo assim, ei, você que está vendo essa obra, me tira daqui, me ajuda. Rembrandt fazia isso porque, de acordo com os estudiosos, né, e as pessoas que que estudaram um pouco mais da sua história, ele fazia isso porque ele tinha a Bíblia como um diário da sua vida. E sempre, na grande maioria das vezes que ele fazia uma composição de uma obra sacra, assim como ele fez essa daqui, assim como, por exemplo, no apedrejamento de Estevão, que ele se auto-coloca lá também, ele se coloca ali porque possivelmente, ele começava a pintar aquela obra e talvez, como nessa daqui, ele estivesse passando por uma grande tempestade. A gente não sabe, mas talvez ele estivesse passando por um grande problema na vida dele. E ao pintar aquele quadro ali, olhando para aquilo que estava acontecendo e talvez buscando na Bíblia, né, o motivo pelo qual aquela tempestade acometeu o barco, mesmo Jesus estando no barco, ele falava, poxa, isso é exatamente o que eu estou passando. É o que eu estou enfrentando. E ele se autocolocava ali naquela pintura. Exatamente nesse sentido e nesse contexto que a minha pergunta central da mensagem dessa noite é: onde você está? De forma mais específica, onde você está inserido? A Bíblia tem sido o diário ao qual a sua história tem sido escrita? Se porventura hoje nós te perguntássemos qual história da Bíblia representa o período que você está passando, onde que você estaria? Você estaria junto com Davi em uma das batalhas, ou junto com Josué se preparando para guerrear? Ou você estaria batendo um papo com Ruth à espera de Boaz? Ou você estaria tentando separar a briga de dois irmãos, Jacó e Esaú? Onde você está hoje, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, de acordo com o que a Bíblia nos mostra? A história da sua vida pode ser pautada dentro do relato bíblico? Ou a Bíblia para você é apenas um livro de algumas histórias que evidenciam a sua fé? Se porventura a Bíblia para você é um livro mítico que relata algumas histórias e você usa essas histórias para às vezes fundamentar e entre aspas fortalecer a sua fé, eu tenho algo muito importante a te dizer. O que nós vamos pregar hoje trata-se e está baseado na literalidade da Bíblia, na literalidade do contexto bíblico. E se porventura em algum momento você já se posicionou dentro de algumas passagens da Bíblia, não considerando aquilo como literal, nós precisamos conversar algo rapidinho aqui antes de começar a pregar realmente. Em primeiro lugar, eu creio que Gênesis é literal. O livro de Gênesis, ele precisa ser literal, para que Jesus Cristo nasça como um Deus homem, morra pela humanidade e prometa voltar. Se o livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a criação, até o pecado, se tudo aquilo ali trata-se de um misticismo, de um relato histórico, e que não aconteceu, a nossa fé está fadada a acabar hoje. Eu vou te explicar o porquê. Um exemplo, você sabia que de acordo com os estudos da personalidade humana, os estudos antropológicos mostram que muito possivelmente, há uma grande possibilidade de que o casamento não existiria na humanidade, se não fosse o cristianismo. O casamento, o formato do casamento que nós conhecemos, ele não
teria possibilidade de acontecer dentro da história da humanidade se não houvesse uma indução pelo cristianismo. Se não houvesse uma indução através da fé cristã, que veio de onde? De uma ordem, de que Deus ordenou que o homem e a mulher juntos procriassem e enchessem a terra. Se esse fato não é literal, se esse fato é apenas um conto, possivelmente nós não estaríamos mais aqui, porque a humanidade não existiria. Os relacionamentos seriam apenas em prol dos próprios prazeres, e à medida que se obtém o prazer, não se precisa mais do relacionamento. Se esse relato é apenas metafórico, se o relato de Gênesis, às vezes as pessoas falam, não, mas tira ali Gênesis 1 e 2 como uma historinha, uma metáfora, e depois eu acredito no restante. Impossível. Não tem como você acreditar no restante da Bíblia a partir de Êxodo, sem que Gênesis seja de fato literal. E aí, existem aqueles que, mas eu creio no neocriacionismo, né? Eu não sou evolucionista não, mas Deus poderia utilizar as leis da evolução e de Darwin para fazer as coisas acontecerem. Errado. E aí, eu não quero aprofundar nisso, mas eu estou te falando com conhecimento de causa, tá? Todas as principais publicações de Charles Darwin eu já li, tá certo? E eu posso afirmar para você que não existe esse negócio de neocriacionismo. Não, Deus utilizou a evolução, né? Deus colocou ali a evolução no meio para poder fazer o negócio acontecer. Impossível dentro das premissas que Darwin estabeleceu. A primeira delas é, onde que entraria a morte na evolução? A premissa da evolução é que tudo está evoluindo e melhorando, adquirindo capacidades melhores, certo? E aí, nós poderíamos perguntar, se tudo está evoluindo e adquirindo capacidade melhor, de acordo com os bilhões e bilhões de anos aí que os evolucionistas propõem, nós já poderíamos ter sanado o problema da morte, evoluído de tal forma que a morte não viria mais a acontecer. Ponto, acabou. Acabou. Não tem mais como sair dessa. Aí vem, né? Mas tem a questão das mutações. Errado. Aí é genética. Aí é comigo também, né? Você pode pegar aí, por exemplo, simples, está fácil de você entender, né? Nós tínhamos a cepa delta do coronavírus, que sofreu mutação e hoje tem a Ômicron, está matando mais ou menos. Ela não adquiriu capacidade evolutiva para se tornar uma cepa que iria dominar o mundo, não. A mutação dela ali só gerou a sobrevivência dela em forma de escape. Então, mutação também está errado, está fora. Mas Deus podia ter usado a seleção natural, né? Porque através da seleção natural, a morte poderia entrar de uma determinada forma. Mas espera aí um pouquinho. Você já me deu tanto de justificativa e você até agora não falou de uma coisa, do pecado. Nós cremos na literalidade de Gênesis, porque Gênesis mostra que a morte entrou na humanidade, e a morte só entrou na humanidade através do pecado. E todas as vezes que nós tentamos fugir disso, nós estamos fazendo uma falsa teologia, um falso cristianismo. Nós poderíamos ficar batendo papo sobre isso aqui a noite inteira, e depois, se você quiser, a gente pode, tá bom? Sair para comer uma pizza e falar sobre isso. Mas se você não tiver a fim de comer a pizza, eu te sugiro esse livraço aqui eu posso até chamar ele de quase amigo, Dr. Adalto Lourenço, Gênesis 1 e 2, para acabar com essa falácia de que Gênesis 1 e 2 não é literal. Tem um monte de outras coisas que nós poderíamos falar aqui, depois você pode dar uma lida nesse livro aqui, ó. Gênesis 1 e 2. O Gênesis é literal. Tudo que existe em Gênesis capítulo 1 e 2 aconteceu de forma literal. E isso é importante para a nossa palavra de hoje, porque nós vamos falar do capítulo 3 de Gênesis, onde o pecado entra no mundo. Agora, só para fechar, porque nós estamos lá em Gênesis, vamos para um outro ponto da literalidade, para fechar, e aí você nunca mais tem esse tipo de problema, e a ressurreição. Aí tem um monte de teoria. Mas a ressurreição de Cristo, é difícil acreditar na ressurreição e tal. Aí vem, olha as teorias. Gente, é muito mais fácil acreditar na ressurreição pelo relato bíblico do que, olha uma das teorias, um surto coletivo. Os discípulos tiveram um surto coletivo e começaram a ver Jesus. Surto coletivo existe? Existe. Num grupo pequeno de pessoas, como é descrito aí pela psicologia, o pessoal da psicologia. Agora, surto coletivo todo dia, para mais de 500 pessoas, durante 40 dias.
Impossível. Vamos num detalhe mais profundo agora, mais legal. O sumiço do corpo de Jesus, né? Não se achou o corpo de Jesus, então os discípulos começaram a falar que ele ressuscitou. Olha aqui para mim. Como que os romanos poderiam acabar com essa história? Simples. Vamos encontrar o corpo desse homem. Se nós encontrarmos o corpo desse homem, esses discípulos não poderão fazer. Seria a coisa mais fácil que os romanos poderiam fazer. Roma conhecia cada palmo de Jerusalém. Os romanos tinham autoridade para entrar em qualquer casa que eles quisessem. Eles dominavam aquela nação. Se eles destacassem ali o exército para falar, achem o corpo desse homem, eles poderiam fazer. Por que eles não fizeram? Porque haviam soldados que estavam lá na porta do túmulo e que receberam suborno para falar que o corpo havia sido roubado. Simples, mostra o corpo. Para terminar, quanto à literalidade, ninguém morre por uma mentira. Os discípulos de Jesus estavam querendo criar, né, uma nova ideologia, era o novo reino deles. Olha, tem gente louco para tudo. Tem gente louco para ganhar dinheiro, tem gente louco para ter poder, tem gente louco para ter status, tem gente louco para ter like, para ter seguidores, tem gente louco para tudo. Agora, só não existe louco para morrer por uma mentira. Aqueles homens ali foram mortos das formas mais esdrúxulas que você possa conhecer, para sustentar uma mentira, para sustentar uma coisa que não os levaria a nada. Você vai morrer se você não falar, não, eu prefiro morrer. Ninguém morre por uma mentira. E os discípulos morreram por causa de uma verdade, de que Jesus Cristo ressuscitou. Baseado na literalidade de Gênesis, baseado na literalidade da ressurreição, eu quero conversar com você exatamente sobre o que o apóstolo Paulo fala aqui, que no texto que nós lemos, que a nossa fé, ela não é vã, aquilo que nós estamos crendo tem um fundamento, aquilo que nós estamos crendo tem um propósito, e esse propósito vai lá no jardim do Éden. No capítulo 2, versículo 8 de Gênesis, diz que Deus criou o homem e o colocou ali no jardim do Éden. Ao colocá-lo ali no jardim do Éden, Deus colocou uma mulher ao lado dele. E no capítulo de número 3, a serpente aparece. Aí vai virar e vai falar assim, né? Aí, a mulher conversando com a serpente, muito melhor conversar com a serpente do que comprar casa no metaverso. E tem gente doidinha aí fazendo esses trem, né? Tem gente vivendo já no metaverso. Eu prefiro conversar com a cobra não, né? Mas do que fazer esses treinos no metaverso. Então, vamos voltar aqui para o que importa. A serpente aparece ali e faz uma pergunta para a mulher. Olha, não foi isso que Deus disse, que você não poderia comer dessa árvore? A serpente tenta estabelecer um diálogo. E o que acontece? A mulher estabelece o diálogo. Porque a serpente faz uma pergunta sugestiva e a mulher responde à serpente. O primeiro erro está aqui. Com o pecado não se estabelece diálogo. Se você quer ter uma vida santa, se você quer caminhar nos princípios do Senhor, não tenha diálogo com o pecado. Não tenha diálogo com aquilo que te leva para o buraco. Mas Eva, pelo canto da serpente, olha para a serpente e fala, realmente, ele falou que a gente não poderia comer e se a gente tocasse nessa fruta, a gente morreria. Opa, Eva está fazendo uma interpretação errada da palavra de Deus. Se nós voltarmos lá no capítulo 2, Deus fala assim, não comerás da árvore que está lá no meio do jardim. Deus não fala para não tocar na árvore. Nós temos dois erros aqui fundamentais. O primeiro deles é estabelecer um diálogo com aquilo que você não pode estabelecer o diálogo. E segundo, acreditar em meias verdades. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Tem um conto fantástico judaico que exemplifica muito bem isso para você. Diz que a mentira chegou na porta da casa da verdade, bateu lá na porta e falou assim, Dona Verdade, você está aí? A Dona Verdade saiu lá fora e falou, vixe, é mentira, de novo. Ó. A mentira falou assim, tudo bem, tá quente hoje, né? Aí a verdade já ficou meio assim, né? Peraí, a verdade foi lá, abriu a janela, olhou, tá ensolarado. Realmente, tá quente, né?
Umidade está baixa, né? Está parecendo Goiânia. Não, falou assim não, né? Umidade está baixa, né? Aí ela foi lá, olhou, está baixa. Até que é mentira, hoje não tá mentindo, né? Aí a mentira olhou para a verdade e falou assim, já que está muito quente, fazendo calor, dona Verdade, vamos dar um mergulho lá no rio? A Verdade parou, falou assim, ela não mentiu até agora, né? Não custa nada, está quente mesmo. E as duas foram para o rio. Chegando lá no rio, a mentira tira todas as suas roupas, joga lá e dá um mergulho no rio. Começa a nadar e fala, Verdade, como essa água está boa. A Verdade fica assim, vai lá, encosta. Nossa, está refrescante mesmo, né? E a mentira vira, dona Verdade, vem, mergulha aqui também. A Verdade fala, poxa, a mentira não mentiu até agora, né? Ela também tira todas as suas roupas e mergulha no rio. Assim que a Verdade mergulha no rio, a mentira sai correndo desesperada, pega as roupas da Verdade, veste e vai embora pela cidade. A Verdade então fica sem saber o que fazer. Ela sai nua, olha, ali estavam as roupas da mentira. Mas na sua capacidade, no seu interior, ela não se vê digna de vestir as roupas da mentira, pois ela é a verdade. Então, ela sai do jeito que ela estava pela rua. E as pessoas que as viram, preferiam acreditar numa mentira vestida de verdade, do que na verdade nua e crua. Não existe meia verdade. Verdade é verdade. Se Eva não tivesse dado atenção para a meia verdade que a serpente jogou, ela não tinha estabelecido diálogo e nada teria prosseguido. E é interessante mais ainda, porque Deus não falou que não poderia tocar no fruto. Deus falou, não poderás comer. E por uma interpretação errada da palavra de Deus surge uma heresia. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós não podemos sair por aí achando que nós temos conhecimento da verdade e podemos interpretar. Eva quis colocar a palavra naquilo que Deus não disse. E eu acho que mora aí o pecado. Sabe por quê? Porque Eva falou assim, não poderá nem comer e nem tocar. E aí a serpente astuta falou, que isso, é lógico que você não vai morrer. Deus está querendo só impedir que você conheça o bem e o mal. Segura aqui o fruto. Eva foi e segurou, falou, nossa, é verdade, eu estou segurando aqui, eu não morri. Qual foi o próximo passo? Trazê-lo à boca e comer. Nós vemos aqui um diálogo, uma meia verdade, uma legitimidade, e principalmente, Eva não é a culpada. Quando a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por causa de Eva? Não. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Sabe por quê? Porque Eva foi enganada. Adão não. Quando Eva oferece o fruto para Adão, Adão estava totalmente consciente daquilo que ele estava fazendo. E é por isso que a Bíblia nos ensina que, por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Adão tomou uma decisão, e a decisão dele foi comer aquilo ali, mesmo sabendo que estava errado. Ele toma uma decisão errada. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as decisões que você tem tomado nos momentos de crise. No momento de crise não é momento de tomar decisão, é momento de orar. Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Adão toma uma decisão, e a decisão mais errada da história da humanidade. A Bíblia diz que quando ele come, os dois percebem que eles estavam nus. A palavra no hebraico para nu, sabe o que significa? Humilhado. Eles olharam para si, e eles não se sentiram envergonhados por verem as partes íntimas. Eles caíram em si, do tamanho do pecado qual eles tinham cometido, e então se viram totalmente humilhados. E o que acontece é que ali nós temos uma guerra estabelecida entre o homem e Deus, entre o homem consigo mesmo, e entre o homem e o próximo, porque a primeira DR aconteceu quando Jesus apareceu, né? Que fizeste, Adão? Mulher que tu me deste. Que fizeste, Eva? A serpente. E é interessante que Deus não pergunta nada para a serpente. Deus só amaldiçoa a serpente, nos ensinando, não se estabelece diálogo com o inimigo. Agora, depois disso, segura na sua cadeira aí, que nós vamos fazer uma linha do tempo. Diz que o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim.
Ao expulsar Adão e Eva do jardim, nós temos os seus filhos nascendo fora do jardim, debaixo da pecaminosidade. E nós temos então o primeiro homicídio, um irmão mata o outro. Dos filhos que nasceram, as descendências vão se multiplicando, e nós temos uma depravação total na humanidade, a ponto de Deus precisar escolher um homem chamado Noé, construir uma arca, colocar ele lá dentro e mandar um dilúvio para acabar com tudo. Vem o dilúvio e acaba com tudo, e Deus coloca uma aliança ali, o arco-íris, e fala: eu não vou fazer mais isso. Uma mesma aliança Deus estabelece com um homem chamado Abraão, e fala: Abraão, de ti farei uma grande nação. Esse Abraão é o pai de Isaac. Isaac é o fruto precioso do qual viria essa grande nação. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú, que brigam no ventre da sua mãe. Um dos 2, o mais corrupto, Jacó, tem 12 filhos. Esses 12 filhos vão formar as 12 tribos de Israel. Esses filhos brigam entre si, têm ciúmes de um, chamado José, vendem José, José vai para o Egito, mas lá no Egito, Deus abençoa José, porque a vida de José é preciosa, e através da vida de José lá no Egito, toda a sua família vai para lá. Deus salva aquela geração, e eles vivem ali no Egito, permanecem ali no Egito, mesmo no período de crise e de fome. O faraó morre, surge outro faraó que não conhecia a história de José, e começa a manipular esse povo hebreu que estava ali. E ali no Egito esse povo hebreu começa a sofrer. Deus levanta então um salvador, Moisés, tirado das águas, para tirar o povo dali e caminhar no deserto. E durante o deserto é um período de aprendizado, onde nós temos as leis, Levítico, onde nós temos os números para a formação do tabernáculo, onde nós temos as leis sendo repetidas em Deuteronômio, até que esse povo chega na terra prometida. Na terra prometida com Josué, conquistam a terra prometida. E depois de Josué então, na terra prometida, Deus levanta juízes, vários juízes para tomarem conta do povo. Mas o povo era corrupto, e mesmo nas suas corrupções, Deus ainda cuidava desse povo. E aí o povo pede um rei, Deus fala: eu não queria dar um rei, mas eu vou dar, e dá Saul, e Saul se levanta como rei daquele povo, mas ele não era o rei segundo o coração de Deus. Então Deus escolhe um homem segundo o seu coração, chamado Davi, e Davi levanta, estabelece o reinado, com as vitórias sobre os filisteus, e o filho de Davi estabelece a paz no reinado, que foi Salomão. Mas o filho de Salomão não segue os seus princípios, e ali nós temos um início de diáspora, um início de divisão, nós temos conflitos, e ali nós temos as tribos sendo divididas entre as tribos do norte e as tribos do sul. Cada uma desses locais estabelecem reis para si, e esses reis, na sua corrupção, na sua pecaminosidade, se afastam do caminho do Senhor. Deus então manda profetas para avisar: toma cuidado, e os reis continuam se pervertindo. Deus manda outros profetas, até que acontece a diáspora, esse povo é levado para a Babilônia. Deus levanta mais alguns homens, Deus levanta outros profetas, mas mesmo assim, a história do povo não muda. E vem 400 anos de silêncio, até que o último profeta levanta a sua voz. O último profeta se chamava João Batista, e a voz dele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso nos leva até um homem que nasce da Virgem Maria, e fica 30 anos esperando para o seu ministério começar. Aos 30 anos ele é batizado pelo profeta João Batista, e começa ali a saga dos 3 anos do seu ministério, onde haveriam curas, milagres, prodígios, compaixão, um novo reino sendo estabelecido dentro da humanidade, um novo propósito sendo gerado no coração daquelas pessoas, resgatando e trazendo de volta contra aquele pecado que havia sido plantado lá no jardim. Entretanto, como nós cremos na literalidade da Bíblia, a Bíblia é excepcional. E se o pecado começou no jardim, era também no jardim que a redenção deveria acontecer. A Bíblia nos conta que Jesus, após os seus 3 anos de ministério, realizou a sua última ceia, junto com os seus amados discípulos, os quais ele tinha escolhido a dedo, e dentre aqueles um seria o traidor. Jesus realiza ali a última ceia com eles, e os convida para saírem para um lugar. Lá no livro de João, fala que eles vão em direção a um lugar, a um jardim que ficava no Getsêmani. E ali naquele jardim, algo vai acontecer, para reaver aquilo que havia sido feito no primeiro jardim, que era o jardim do Éden. No jardim do Getsêmani,
Jesus estava agora, e as coisas serão diferentes. Por quê que as coisas serão diferentes? Porque exatamente ali, nós teremos a maior batalha da história da humanidade. Impressionante, a maior batalha de todas que poderia acontecer. Diz que Jesus chega com os 12 discípulos ali no jardim, deixa os discípulos num local e fala assim: vigiem, pois eu vou orar. A oração é um diálogo. E nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de tentações, nos nossos momentos de dificuldade, nós não podemos conversar com qualquer pessoa como Eva, que deu bola para aquela serpente, que deu asa para a serpente. Nós temos que fazer como Jesus, estabelecermos um diálogo. Jesus estava num momento de crise, Jesus estava num momento que seria o pior momento da sua vida, e o que ele fez? Ele foi orar, ele foi estabelecer um vínculo direto com Deus. Deixe-me te dizer uma coisa aqui nessa noite: você pode estar passando pelos dias mais terríveis da sua vida, lágrimas podem estar escorrendo do seu rosto, dificuldade na sua casa, na sua família, no seu emprego, ou talvez o emprego que você nem tem, mas ouça uma coisa: existe um diálogo que você pode manter e que pode mudar a história da sua vida. Esse diálogo é com o Pai, é com o Rei, é com o Senhor dos Senhores. Ele vai mudar a sua vida hoje. Estabeleça um diálogo com Ele através da oração. Foi isso que Jesus fez. A segunda coisa que nós observamos é que depois de orar, Jesus volta para ver como estavam os discípulos. E os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus pega 3 dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva para um lugar separado. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim: a minha alma está profundamente angustiada. Jesus, na sua humanidade, ele foi extremamente verdadeiro com os discípulos que estavam ali. Jesus não mentiu para os discípulos e disse: não, está tudo bem, fica tranquilo, estou bem. Não. Jesus olhou para os discípulos e foi verdadeiro, demonstrando toda a sua humanidade, demonstrando quem de fato ele era. Jesus olha para os discípulos e fala assim: eu estou muito angustiado, eu estou muito triste, eu estou tão angustiado, que eu preciso orar mais. Jesus deixa os 3 ali e volta para orar mais uma vez. E quando Jesus se ajoelha e começa a orar, tem 2 detalhes fantásticos aqui. O primeiro deles, nesse livro aqui de C.S. Lewis, você pode encontrar na carta de número 8, Cartas a Malcolm, é o nome do livro. São correspondências de C.S. Lewis com uma pessoa que chamava Malcolm, por isso que o livro ficou Cartas a Malcolm. Na carta de número 8, Lewis coloca algo fantástico para esse amigo dele. Ele fala assim: olha, não tem como, é incoerente Jesus orar pedindo para que passe o cálice dele, sem saber qual seria o cálice. Jesus não poderia orar desse jeito. Então a única forma de que Jesus estava orando ali para que fosse passado aquele cálice, aquela dor, é porque naquele momento foi tirado de Jesus todo resquício de divindade. E Jesus, de fato, não sabia o que viria pela frente. Era por isso que a angústia era tão grande, que ele começou a chorar lágrimas de sangue. A Bíblia não conta que Jesus chorou com o peso da cruz. A Bíblia não fala que Jesus chorou quando ele levou as chicotadas, quando ele levou os tapas, quando ele foi chutado pelos soldados. A única vez que Jesus derrama lágrimas, e lágrimas de sangue, é ali no jardim do Getsêmani. Sabe por quê? Porque a maior batalha estava sendo travada ali. Ou Jesus sairia daquele jardim vitorioso, ou o jardim continuaria sendo o nosso desespero. Exatamente por isso que a alma de Jesus estava angustiada. Sabe por quê do tamanho dessa angústia? Sabe por que essa angústia era tão grande? Porque o meu pecado, o seu pecado, todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade estava sobre as costas de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ficou triste quando você pisou na bola, cometeu um erro, pesou a consciência, você já chegou em casa decepcionado consigo mesmo? Poxa, errei, pequei. Você já chorou diante de um pecado que você cometeu? Eu não podia ter feito isso, Deus. Errei. Multiplica esse seu pecado por 1 elevado a
bilhões. Estava tudo sobre os ombros de Jesus. A batalha estava sendo travada ali naquele momento. Não haveria mais batalha fora, a batalha era ali. Era ali que algo iria delimitar o que iria acontecer. E a Bíblia diz que lá em Lucas diz que enquanto Jesus chorava, totalmente angustiado, apareceu um anjo que o consolava. Essa palavra consolar no grego, ela foi traduzida como consolar para ficar mais palpável aos nossos olhos, né, no português. Mas o original grego diz que o anjo o fortalecia. Uma coisa é você consolar alguém, não é? Tadinho, fica assim não, né? Outra coisa é você fortalecer alguém. Segura aqui na minha mão, vai dar certo. Pode chorar, mas eu estou contigo, eu estou te fortalecendo. Era exatamente isso que o anjo estava fazendo. E é exatamente isso que o anjo do Senhor, que foi mandado para dentro desse templo, veio fazer hoje aqui do seu lado. Se você está decepcionado com a sua vida, se você anda querendo desistir de tudo, querendo desfazer aquilo, os planos que você tinha traçado para esse ano, você está decepcionado, angustiado, querendo jogar tudo para o alto, querendo desistir, desanimado por conta da perda que você teve, por conta das coisas que não aconteceram. Deus não está mandando um anjo para dentro desse tempo para olhar para você e falar assim, coitadinho dele, não. Mas tem um anjo que Deus está mandando para este lugar, para dizer para você, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo, quando passares pelas águas, elas não te afogarão, eu sou teu Deus. É esse o Deus que eu creio, é esse o Deus que eu acredito, é o Deus que nos fortalece no momento da angústia. E Ele estava ali fortalecendo, seja forte, seja forte. Da mesma forma, diante da soberania de Deus, Jesus ora dizendo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita assim como tu queres. Jesus reconhece a soberania de Deus, e em momento algum Ele dá legitimidade para a vontade dEle. A nossa vontade de comer a maçã, a nossa vontade que nós temos todo dia, porque nós somos depravados, e todo dia a nossa intenção é fazer o errado. Essa nossa vontade, ela tem que ser moída. Você sabe qual que é o significado de Getsemane? Getsemane significa lugar de prensa de oliva. Era o lugar onde as azeitonas eram prensadas, amassadas, para produzir o azeite precioso. Talvez você está no jardim do Getsemane, moído pelas dificuldades do dia a dia, acabado pelas palavras que te disseram, desesperançado. Mas enquanto você está sendo amassado, enquanto você está sendo moído, é porque o Senhor está gerando dentro de você azeite precioso. E sabe para que o azeite era usado? O azeite era usado para colocar nas feridas, o azeite era colocado para ungir. Deus vai usar a sua dor, Deus vai usar a sua dificuldade para sarar esse mundo, para sarar essa juventude. Deus vai te usar, Deus vai usar a sua dor para mudar a nossa geração. Eu creio nisso. Ou nós cremos nisso, ou nós não precisamos mais fazer o evangelho, seguir o cristianismo. É nisso que eu creio. Enquanto você está sendo pressionado, o Senhor está fazendo azeite em você. Que das minhas feridas, Senhor, saia poder para curar. Saia poder para curar. Por último, para nós terminarmos agora, se Adão toma a decisão de comer do fruto, Jesus, no segundo jardim, toma a decisão e diz, Senhor, não passe de mim este cálice. Havia um cálice ali, que era o cálice da ira de Deus. O Senhor não tolera pecado. Quanto ao pecado, o Senhor tem ira. Ira. E diante do pecado de toda a humanidade, que estava ali dentro daquele cálice, Jesus olha para os céus e fala, Senhor, não passe de mim esse cálice. Eu beberei até a última gota. Eu beberei todo esse cálice. Para que um dia os teus filhos possam estar livres do pecado. Ele toma uma decisão. E diante dessa decisão, se Adão
saiu humilhado porque olhou para a sua nudez, Jesus olha para os discípulos e fala: levantem-se, vamos, porque o inimigo se aproxima. Jesus sai do jardim de cabeça erguida. Jesus não sai do jardim humilhado como Adão. Jesus sai dali pronto para aquilo que viria. O que viria seria doloroso, sim. O que viria pela frente seria devastador, sim. Mas Jesus estava pronto, de cabeça erguida. Na nossa conclusão, certa vez, Augusto Conte chegou para o bispo Carlyle e falou: bispo, eu tenho uma descoberta que vai mudar a história da humanidade. Eu tenho uma descoberta que vai transformar a consciência do ser humano e vai mudar o mundo. O bispo Carlyle parou o que estava fazendo, olhou para ele e falou: para transformar a história da humanidade e transformar o ser humano, você precisa nascer como nenhum homem nasceu, viver como nenhum homem viveu, e morrer como nenhum homem morreu. E ressuscitar como apenas um fez na história. Lá no livro de João, capítulo 19, conta que Nicodemos, junto com José de Arimateia, chegaram e pediram o corpo de Jesus. E quando eles pegam o corpo de Jesus para levar para o sepulcro, João é muito categórico quando João diz: havia um jardim ao lado do local da crucificação. E havia ali um sepulcro ao qual nenhum homem ainda havia sido colocado. E ali naquele sepulcro, daquele jardim, eles colocam Jesus. E tudo parecia que estava acabado aos olhos dos homens. Porque nós sabemos muito bem, e nós cremos muito bem, que se nós estamos aqui, é porque ele não apenas nasceu da Virgem Maria, não apenas viveu como nenhum outro homem poderia viver, não apenas suportou as angústias e as dores no jardim do Getsêmani e naquela cruz do Calvário, mas principalmente porque nós cremos e temos a certeza total em nosso coração de que ao terceiro dia, como João diz no capítulo 20, quando chegaram ali no jardim, a pedra do sepulcro estava removida, e olhando para dentro do sepulcro, não encontraram ninguém, pois o sepulcro estava vazio. Jesus não estava lá, ninguém encontrou o corpo dele, porque ele vive, porque ele ressuscitou, porque ele pagou alto preço por nós, e todo o pecado que começou na história de Gênesis, caiu por terra. Ele poderia muito bem ter morrido e voltado para os braços do Pai, sim, mas tinha uma coisa a ser feita. Se pelo pecado a morte entrou no mundo, Jesus precisaria vencer a morte também. E qual era a forma de vencer a morte? Pisando na cabeça da serpente com o calcanhar, ressuscitando, mostrando que nem a morte pode barrar o poder do Senhor Jesus. Então eu tenho algo especial para te dizer nessa noite: nem a morte pode impedir a obra do Senhor de ser concretizada e realizada na sua vida, em nome de Jesus. Eu acho que eu gritei demais, desculpa. E eu quero terminar te fazendo a mesma pergunta que eu fiz no início: onde é que você está? Onde é que eu estou? Será que eu estou dando corda e diálogo para a serpente? Será que eu estou vivendo de meias verdades? Será que eu estou tomando decisões que só tendem a trazer vergonha sobre a minha vida? Será que eu estou no Getsêmani, sendo amassado, sendo moído, espremido? Onde é que nós estamos? Onde é que você está na história da criação e da redenção? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, amado Pai, nós nos rendemos
diante da tua presença, Senhor. Obrigado porque a palavra do Senhor, ela é literal, ela é viva. Obrigado, ó Deus, porque as sagradas escrituras do Senhor, em momento algum, ó Deus, falharam. Tudo aquilo que um dia os profetas disseram, tudo aquilo que um dia foi desenhado, lá atrás, em Gênesis, se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. E hoje, ó Deus, não há nada que eu faça, não há nada que nós, como igreja, possamos fazer, a não ser rendermos por completo diante da tua majestade, da tua soberania. Em primeiro lugar, reconhecendo que somos pecadores, ó Deus. Temos a natureza adâmica. E debaixo dessa paternidade de Adão, todos os dias nós temos errado. E o erro e o pecado tem cada vez mais nos conduzido ao lugar onde nós não queremos estar, Senhor. Mas nós sabemos que de forma sublime e maravilhosa, a tua palavra nos alcança. E mais do que isso, de forma redentora, o teu Filho Jesus, ao se encarnar neste mundo, estabelece um novo parâmetro de reino, de vida, de fé, mas principalmente, compra com o seu próprio sangue a nossa vida. Ó Senhor, nós te agradecemos por isso. E nós sabemos, Pai, que nenhuma das nossas dores, nenhuma das nossas tribulações, nenhum dos nossos sofrimentos, nunca poderão ser comparados àquilo que um dia o Senhor enfrentou naquela cruz. Aquilo que o Senhor passou naquele segundo jardim. Mas, ó Deus, que de hoje em diante os nossos olhos não estejam no jardim do Éden. Que os nossos olhos, ó Deus, não repousem somente no jardim do Getsêmani, mas que os nossos olhos estejam fixos, olhando para o jardim, o qual contém o sepulcro vazio, que é o local onde o Senhor não está. E diante disso, ó Deus, nós dizemos e respondemos essa pergunta: nós queremos estar diante da tua presença, queremos nos render, ó Deus, por completo diante de ti. E se porventura há em nós nessa noite algo que nos afaste, um pecado, ó Deus, que cheire mal às tuas narinas, ó Deus, algo que te incomode, Senhor, nessa noite nós invocamos o teu perdão. Se propício, ó Deus, tira essa angústia avassaladora que tem interrompido o nosso diálogo contigo. Arranque esse sofrimento do nosso coração que há tanto tempo tem devastado a nossa alma. Muda, Senhor, a história da nossa casa. Nos ajude, ó Deus, a escrever uma nova história para a nossa família, baseada nos escritos, baseada no diário da Bíblia, naquilo que o Senhor prometeu que nos daria. Que nessa noite, ó Deus, a tua palavra seja como uma semente em nossos corações, que cresça, que floresça, que germine e que dê frutos, ó Deus, frutos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Queria que você aproximasse da pessoa que está aí ao seu lado. Olhe para ela e fala assim: onde quer que você esteja, eu estarei orando por você, estarei intercedendo pela sua vida. Quantos querem nisso? Ore pelo seu irmão, interceda por ele. Gaste aí 30 segundos antes de terminarmos. Declare essa palavra sobre a vida dele. Que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça. O sepulcro está vazio, Ele ressuscitou, Ele é poderoso, Ele reina sobre todas as coisas. Seu reino de justiça e amor é que nos consola, é que nos conduz, é que nos orienta. Senhor, obrigado, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado, ó Deus, obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança que se renova. Obrigado, ó Deus, pela fé. Obrigado, ó Deus, pela fortaleza que o Senhor se torna para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, nos conduz em teus caminhos. Nos faça olhar para o jardim onde o sepulcro está vazio.
Te louvamos, Senhor. Te louvamos, te louvamos, te louvamos, te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Te glorificamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o poder do Santo Espírito, as consolações do Deus Pai, estejam conosco hoje e todos os dias da nossa vida, nos fazendo olhar para o jardim onde o sepulcro está vazio. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.